O nome da minha mensagem hoje é Justiça diante dos homens. Você vai entender o porquê. Mateus 6:1. Você pode acompanhar comigo a leitura, por favor? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Não diz que não temos que ser justos. Diz que nós temos que fazer a justiça sem o fim de ser visto. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Galardão é recompensa. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Verso 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Até aí tá bom, olha para cá agora, por favor. Como eu disse, o tema da minha pregação hoje é a justiça diante dos homens, e é interessante como que Jesus começa aqui o capítulo 6 de Mateus. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos. É impressionante como que o ser humano natural, por si só, adora impressionar os outros. Ele sempre quer aparecer. Todos nós, sem exceção, temos esse desejo maligno dentro do nosso coração por conta do pecado, de queremos aparecer para as pessoas. É verdade, uns mais e outros menos, mas todos têm o desejo de querer aparecer. Todos querem ser reconhecidos. Talvez não mundialmente, mas no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, ou pelo menos no seio da sua família. Porque convenhamos, quem que gosta do anonimato? De não saber que está ali, que passa por despercebido? Ninguém gosta. Quem que gosta do anonimato? De nunca aparecer? Aquele que é escondido, que ninguém nem ouviu falar dele. É só a gente ler a história que a gente tem no nosso mundo, a história ocidental. Lembra a história de Aquiles, de Troia? Ele tinha duas escolhas: ou ele morria velho, em ditosa velhice bem, ou ele morria novo, morria na guerra, mas o seu nome era eternizado. E o que ele preferiu? É óbvio, seu nome ser eternizado, para ser lembrado. O ser humano é assim, alguns mais, outros menos. Todos querem ser reconhecidos. O anseio por fama é tão terrível, que faz pessoas fazerem coisas até que eles não gostam, que eles desaprovam, com o simples fato de aparecer. Os ímpios são assim. Mulheres tiram a roupa, por dinheiro, por fama, por sucesso. Homens fazem aquilo que vai contra a sua própria consciência. Imbecis entram nesses Big Brother da vida, porque quer uma vitrine melhor que o Big Brother para aparecer. Tudo com o fim de serdes vistos, além de aquelas loucuras que nós vemos na internet de pessoas que realmente querem aparecer. Aquela historinha, olha, você quer aparecer, pendura uma melancia no pescoço, já ficou para trás, né? Hoje em dia, Facebook é uma maravilha para quem gosta de aparecer. E Jesus aqui, ele vem e dá exemplo para mim e para você, de coisas santas que podem ser usadas com uma motivação errada. É interessante que nesse texto aqui ele fala de esmola, algo que é mandamento, ajudar o próximo. Ele fala de oração, mandamento, devemos orar. E depois do versículo 16 ele fala sobre jejum. E ele diz que os hipócritas religiosos fazem coisas santas com motivações erradas, e por isso acabam transformando aquilo que era santo em pecado. Eu quero passar então alguns princípios aqui dessa história. Primeiro princípio, cuidado com as motivações do seu coração. Você pode falar para a pessoa do seu lado? Cuidado com as motivações do seu coração. Isso aí quem tem que analisar é você mesmo, como Jesus disse. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, com a finalidade de serdes vistos por ele. Você sabe, há uma certa justiça moral que nós temos que cumprir. Claro que temos. Há uma certa justiça religiosa, como frequentar culto, que nós também temos que cumprir. Precisamos sim, mas a finalidade não deve ser reconhecida por conta disso.
Eu já vi até adesivo no carro de sou dizimista fiel. Se esse aí não quer aparecer, meu irmão, quem que quer, hein? É claro, nós temos que obedecer ao Senhor, mas precisa sair contando para todo mundo? Temos que ser diferentes, é óbvio. Mas temos que tomar muito cuidado com a motivação do nosso coração, porque é uma linha bem fina. E às vezes nós podemos estar fazendo algo certo, mas com a motivação errada. É interessante que aqui, olha, no versículo 1, como nós lemos, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serem desvistos. De outra sorte não tereis recompensa junto ao vosso Pai. Volta só uma página comigo, capítulo 5, versículo 16. Uma página apenas. Olha o que diz, Mateus 5,16, o mesmo Jesus dizendo. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Pastor, agora não entendi nada. No capítulo 6 ele diz, olha, faz para que ninguém veja. Agora no capítulo 5, verso 16, ele diz, faz para todo mundo ver. A diferença aqui basicamente é a seguinte, hipócritas fazem porque querem um reconhecimento para si, querem um louvor para si. Agora nós devemos fazer o que é correto, para que as pessoas vejam, mas para que Deus seja glorificado. Há uma diferença muito grande em relação a isso, porque convenhamos, tem algumas coisas que é difícil entender. Como por exemplo, põe ali por favor, Léo. Tiago, dá para apagar a luz aqui de trás? Apaga aí para mim, Paulo, por favor, da frente, quer dizer, só daqui da frente. Não dá para ver muito, está meio claro, né? Alguém já ouviu falar desse pastor aí? Não vou falar o nome dele, Lucim Barreto, porque é antiético, né? Lá da igreja do Diante do Trono, lá, esqueci qual é o nome da igreja lá. Alguém lembra aí, meu Deus do céu? Esqueci. Lá de Minas. Meu Deus, fugiu. Mas ele foi numa pregação de Chapolin Colorado. Pastor, o senhor está julgando a motivação do coração dele? Não estou julgando a motivação do coração, eu estou julgando o que eu vejo. É o que diz a Escritura. Não devemos julgar a motivação, mas julgamos os fatos. É difícil a gente ver uma motivação boa em alguém que vai pregar parecido de Chapolin, né? Não contava com a minha astúcia. Porque eu olho, por exemplo, de João Batista, e eu vejo João Batista era sacerdote, da linhagem sacerdotal, tinha que assistir, que está no templo, comendo melhor, com as melhores roupas. Sabe onde João Batista estava? No deserto, vestido de pelo de camelo. E a sua alimentação, em vez de ser o melhor da oferta consagrada, era gafanhoto e mel silvestre. Porque ele sabia, olha, eu não preciso aparecer, o que tem que aparecer é a palavra. Ou será que pastores que começam a enfeitar muito a palavra de Deus, dos tipos Chapolin, Superman e por aí vai, talvez eles pensem assim, olha, como a palavra não é atrativo o suficiente para a igreja, nós temos que dar um jeito de incrementar as coisas. Os fariseus queriam ouvir, olha como eles são devotos, piedosos, são joia. E eles ouviam. É por isso que a Escritura diz, esses aí já receberam a recompensa, sabe por quê? A recompensa deles veio dos homens, os homens elogiando. E nós sabemos, a recompensa dos homens cancela a recompensa de Deus. Você tem que escolher a quem você quer agradar, a Deus ou aos homens. De quem você quer receber a recompensa? Do Senhor ou das pessoas? Se você quiser receber a recompensa dos homens, faça como os hipócritas. E então, os hipócritas também vão te aplaudir. As nossas obras, sim, elas têm que ser públicas. Todavia, a nossa devoção tem que ser secreta, para que Deus seja glorificado. Ou todo mundo precisa ver que você ora, que você lê a Bíblia, que você faz isso, que você faz aquilo. Convenhamos. Qual que é a motivação de uma pessoa que sempre fala de si? Você já conversou com uma pessoa assim? Uma vez eu vi uma pesquisa que fizeram, não sei qual empresa telefônica, a palavra mais ouvida nas conversas telefônicas, sabe qual é? Eu. Eu e eu. Tinha um episódio antigo do Garfield, que está ele, o companheirinho dele lá, e ele fica falando dele. Ai, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou o cara, eu sou o máximo. Ai, dei cansa. Ele, cansei de falar de mim. Fala você de mim um pouco. Conhece alguma pessoa assim? Que o tempo todo fica se vangloriando. Pastor, mas a gente nunca vai poder falar da gente. Algumas vezes sim, teremos que falar. Paulo falou de si em 1 Coríntios, mas falou para dar exemplo. Ele diz, olha, vocês precisam ser meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Eu imito ele e vocês olhem para mim, vocês que são novos na fé, e me imitem. Nessas horas podemos falar de nós, não tem problema. Paulo fala de si quando ele defende o seu ministério. Olha, esses daí estão dizendo que são apóstolos, eu sou muito mais do que eles. E ele então começa a descrever o seu currículo. Mas fora isso, para que fica falando de nós? Há pelo menos duas maneiras de Deus não ouvir a minha e a sua oração.
A primeira é quando a gente ora algo que não é a vontade de Deus. Meu irmão, se você ora por algo que não é a vontade de Deus, para que Deus vai dar? Está lá, a irmã quer casar, por exemplo. Está passando da idade já. Você sabe, né? Mulher tem as idades de casar, né? Até os 15 escolhe, dos 15 aos 20 é escolhida, dos 25 em diante que parecia lucro. Mas a mulher tem essas idades aí. Ela está desesperada, daí aparece um ímpio. Mas bonito, rapaz! Precisa orar para saber se é a vontade de Deus? Claro que não. A vontade de Deus é clara. Crente casa com crente. Daí você está orando para o fulaninho lá que parece Brad Pitt, mas não adianta, não é crente, não vai adiantar coisa nenhuma. Então quando nós oramos algo que não é a vontade de Deus, Deus não responde. Deus não faz. Mas tem uma segunda opção. Quando nós de fato até oramos a vontade de Deus, mas oramos a vontade de Deus com a motivação errada. Deus também não tem obrigação e compromisso com a gente. Tem pessoas que querem crescer na vida, e é bênção, que querem prosperar, dar uma condição de vida melhor para a família. Isso é louvável. Mas qual o objetivo disso? Qual que é a sua motivação a orar dessa forma? Senhor, me dá um emprego melhor. Senhor, me dá um salário melhor. É para você de fato poder dar uma condição de vida melhor para a sua família? Ou é para você cantar a musiquinha? Aquele que não me ajudou vai se arrepender. Eu como pastor, eu oro todo dia para que a igreja cresça. Eu tenho que vigiar minhas motivações, sabe por quê? Ora, eu posso estar orando por aquilo que é a vontade de Deus, que é o que eu creio, que não é da vontade do Senhor que nenhum se perca. Eu posso orar com essa motivação, que é a motivação correta. E é isso que eu peço a Deus. Mas eu também posso orar da seguinte forma: Deus, faz a igreja aqui crescer, por favor, Senhor. Porque aqueles que não deram nada para mim, eles vão ver. A oração é correta, mas a motivação passou a ser errada. A diferença é sempre o coração, a motivação. É por isso que às vezes Deus não ouve muitas vezes a minha e a sua oração. Porque até estamos orando aquilo que é correto, mas por conta da motivação errada, Deus não faz. Eu não sei porque a motivação das pessoas quererem serem presidente do Brasil, por exemplo. Você vê vários candidatos, alguns podem ser sim os fascistas que lá na frente querem fazer loucura, vai saber. Mas eu vi uma entrevista muito antiga, lembra do Enéas Carneiro? Meu nome é Enéas, 56. Eu não sei a motivação do coração dele, não sei. Mas eu lembro que o entrevistador perguntou para ele: por que você quer ser presidente? E ele disse assim: porque no vértice da pirâmide eu vou conseguir agir muito mais em prol do meu país. Ou seja, eu estando no topo, eu consigo fazer coisas que se eu estiver no meio ou na base eu não vou conseguir fazer. Se essa for a motivação correta, joia. Mas pode ser que lá na frente ia virar outra coisa também, não sei. Mas a grande diferença está no nosso coração. Segundo princípio dessa história: mate o desejo de ser reconhecido. Você pode repetir isso comigo? Mate o desejo de ser reconhecido. Pode deixar apagado por enquanto, Paulo. Pode deixar apagado. Acompanhe comigo o versículo 2 até o 4. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando deres esmola, ignora a tua mão esquerda o que fez a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Dar esmola é algo formidável. É mandamento do Senhor ajudar o mais necessitado, ajudar o pobre. É mandamento da Escritura. E é claro que Jesus queria que os seus discípulos não apenas cumprissem esses mandamentos de ajudar o próximo, mas ele queria que ele cumprisse esses mandamentos com a motivação correta também. Haja vista que no capítulo anterior, no capítulo 5, Jesus fala sobre a intenção do adultério, que adultério não é só você ir para um motel com a vizinha, com o vizinho, mas se a motivação estiver no seu coração, já cometeu. Fala sobre assassinato, que não é apenas você dar um tiro na pessoa, mas se você deseja o mal no seu coração, você já está matando. Então quando Jesus fala sobre motivação no capítulo 5, aqui no capítulo 6, ele fala a mesma coisa. Vocês têm que sim ajudar o próximo. Todavia, tome cuidado com a motivação, porque sabemos, muitas pessoas ajudam, não para que o outro seja favorecido apenas, mas sim porque ela se sente bem. Eu já vi um monte de gente que doa milhões. Por exemplo, Lady Gaga, uma das últimas tempestades que teve, doou não sei quantos milhões para ajudar. E sabe qual que é o argumento de muitas pessoas? Por que você ajuda os pobres? Eles dizem assim: olha, eu ajudo porque quando eu faço isso, eu me sinto bem. Você consegue ver que na verdade, a motivação até de ajudar o próximo é para ele mesmo se sentir bem? Não adianta nada, é o que Paulo diz: você pode dar até o seu próprio corpo para ser queimado.
Se não tiver amor, se a motivação for errada, acabou. Historicamente, os fariseus, quando eles iam ofertar, era anunciado até no culto. Olha que estamos recebendo o irmão que está ofertando a quantia de tanto. Publicamente nas sinagogas. E o cara, claro, ficava com o peito igual um pombo. Ó, viu tanto que eu contribuí, hein? Que maravilha. E Jesus vem, já disse para ele, olha, por que vocês não tocam trombeta então? Não é mais fácil? Pega uma corneta aí e anuncia. Ó, fulano está doando tanto aqui para a igreja. Jesus disse, isso é hipocrisia. Por quê? Porque eles fingiam dar dinheiro, e é claro, davam, mas a intenção era receber. Receber o que? Dinheiro? Não. Mas receber honraria, receber elogio. É por isso que Jesus vem e faz com que eles se tornem ridículos. Porque a motivação deles em algo santo era totalmente errada. É mais ou menos o seguinte, alguém talvez já viu essa fotinha aqui, né? Hoje em dia é mais ou menos daí, não é? A pessoa vai ajudar o pobre, calma aí, vou tirar o selfie. Isso aqui tem que Facebook. Boa obra, hein? Não é assim que muitos fazem hoje? Eles ajudam, mas eles contam para todo mundo. Mas aqui no versículo 3 diz, olha, ninguém precisa saber. E nem você precisa se vangloriar. Agora você ajuda e sai contando para todo mundo que você ajudou. Pode ter certeza, os homens vão te aplaudir. Deus não. De quem você quer receber a recompensa? De Deus ou você quer receber a recompensa dos homens? Na contribuição, o objetivo deve ser o alívio e o favor do próximo apenas. E não o reconhecimento para nós. Mas é claro, aqui Jesus fala sobre contribuição, mas nós podemos aplicar em qualquer área da vida. Sobre esse desejo de ser reconhecido, sobre esse desejo de querer aparecer. Comprar carro, meu irmão, hoje em dia, convenhamos, é necessidade. Não é luxo. Carro é preciso, pelo menos para a maioria. Carro é preciso. Trocar de carro para um carro novo é joia. Pode ser porque você precisa, mas também pode ser por conforto. Qual o problema? Não tem problema nenhum. Contanto que a motivação sua não seja para chegar no final de ano, para chegar diante das pessoas e olha como eu prosperei. Olha como eu tenho me dedicado. Olha tudo que eu tenho. Daí está lá. Tem a Bíblia na casa dele, tem o carnezinho do carro que é maior que a Bíblia, né? 10 milhões de vezes ele financiou o negócio. Mas sai mostrando para todo mundo. Não, olha aqui o carro que fez isso, fez aquilo. Pobre é uma maravilha. Pobre adora fazer festão, casamentão, aniversarião. E depois fica não sei quantos anos pagando. Por quê? Tem que aparecer. Tem que aparecer. Não, principalmente aniversário de um ano, eu sempre falo, né? Meu Deus, é aniversário de um ano, quem menos aproveita é a criança, você percebeu? Mas pai, que negoção, por quê? O aniversário é para os pais, não é para a criança. Para a criança, faz lá quando tiver uns 2, 3 anos, talvez, ela vai aproveitar mais. Mas você percebeu que normalmente, eu vi uma vez, puxa, se eu não me engano, teve o aniversário de um ano do filho do Neymar, ele fez uma festinha básica, gastou 35 mil, bem básica, né? Daí uma fulana da cidade aqui do lado, que não ganha 5% que o Neymar ganha, 1% que ele ganha, fez uma festa do mesmo valor. Não, o que é isso que o Neymar fez? Eu posso fazer. Claro, depois vai ficar quantos anos pagando? Ele pagou no cash. Agora não, você percebeu como que é pobre? Ele quer ter um monte de gente. Ele quer aparecer. Não está nem aí, você vai ficar 2, 3, 5 anos pagando. Enquanto quem verdadeiramente tem dinheiro, não quer aparecer tanto. Faz o básico. É óbvio, você pode fazer algo melhor, é benção, mas faz o básico. Quer ver? Olha que interessante essa foto. Não sei se dá para ver também direito, põe ali. Dá para ver direito aí de trás ou não? Lionel Messi, ganha pouquinho esse rapaz, né? Há 10 anos no topo do futebol já. Olha que aniversáriozinho mequetrefe do filho dele de 2 anos, hein? Ô murrinho esse homem, hein? Os bichinhos meio murcha atrás dele. Olha o Mickey, que fuleiro. Tiago e Maria Laura tem melhor, quando você quiser. Muito melhor que esse. Simplesinho, ó, um arquinho de bexiga, bolinha, mesinha. Acabou. Ganha milhões. Agora o pobre que ganha um salário mínimo, mas faz aquela festa que paga a vida inteira. Mas tem que fazer. Pastor, mas se não fizer festa, o que vão pensar de mim? Vão pensar que você é pobre, só isso. Ou que você tem outras prioridades. Mas você está preocupado com o que os outros pensam? Pastor, já viu casamento sem festa? Eu já vi. O Tiago e a Maria Laura aqui casaram sem festa. O Alexandre e a Gisele em Guará casaram sem festa. Porque você sabe, se você casa sem festa, fala que você é pobre. Se você casa com festa, fala que você é arrogante. E às vezes ainda sai falando mal, não é?
Você faz a festa, faz o melhor, as pessoas ainda saem falando mal. Mas o mais importante, como por exemplo um casamento, é a bênção de Deus. Você vai ter festa, não vai ter, meu irmão? Qual o problema? É claro, se puder, faz. Tem que fazer. E tem que convidar o pastor, porque é pecado não chamar o pastor para a festa. Se puder fazer festa, faz. Agora, entre casar e ter festa, o casamento é prioridade. Estar debaixo da bênção de Deus é prioridade. A festa, se puder, bem. Se não puder, larga para lá. Se preocupar com o que os homens pensam é demoníaco. Nós devemos aprender a andar de acordo com os nossos recursos, com aqueles recursos que Deus nos deu. Daí você está sempre dando um passo maior que a perna, não sabe por que fica endividado. Ô Paulo, pode acender agora, por favor. Não sabe por que você está endividado, não sabe porque nunca consegue prosperar. Você sabia que o ser humano médio, ele gasta o dinheiro que ele não tem, comprando as coisas que ele não precisa, para impressionar quem ele não gosta? Não é normalmente assim que funciona? Ele está apertado, mas dá um jeito de comprar. Não, entra no especial só um pouquinho, não tem problema não. Para quê? Para comprar uma coisa que ele não precisa, para impressionar o vizinho que nem liga para ele. E é por isso que vive quebrado. Pastor, mas é feio repetir roupa em aniversário, em casamento. Você acha que todo mundo realmente fica reparando em você? Olha, esse ano vai ver com a mesma roupa do ano passado. Quem que vai lembrar, criatura? Apesar que esse ano lembraram de mim. No último Réveillon que teve, eu dei uma passadinha lá na casa da irmã que eu tinha passado ano passado. Eu fui lá, né? Aleluia, dando glória a Deus lá. Ô pastor, que bom que o senhor veio, que maravilha. Ô pastor, a gente tem umas fotinhas aqui do ano passado. Como será que a gente estava ano passado? Vai, põe aí pra gente ver. Eu olhei, eu estava com a mesma roupa que eu estava. Nossa, Deus do céu, com a mesma roupa, hein? Só lembrava por causa da foto, eu não tinha lembrado, não. Mas eu falei, mas irmã, eu vim de propósito. Para quê? Para saber se a aparência melhorou, né? Se engordou. É nada, era a roupa mais nova que eu tinha, há 2 anos já, vai com essa mesmo. Mas quem que vai ficar lembrando? Agora, como diz Eclesiastes 4:4, olha que interessante. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Todo o trabalho e toda destreza, todo esforço em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Por que normalmente as pessoas querem um emprego melhor, um salário melhor? Na maioria das vezes é para mostrar para o outro, olha o tanto que eu ganho. Por que querem um carro melhor? É para mostrar, você viu como que eu estou prosperando? Como que eu estou progredindo? A minha prima está falando para mim, a Maria Laura, que ela trocou de carro recentemente. E ela trocou de carro por um carro igual que ela já tinha. Só apenas 2 anos mais novo. Mesma cor, mesmo modelo, mudou nada. Eu não sei que parente dela falou para ela, nossa, mas que graça que tem trocar um carro por um carro igual. Quem que vai saber que você trocou de carro? Ah, mas quem disse que eu estou trocando para as pessoas saberem que eu troquei de carro? Estou trocando porque eu preciso de um carro mais novo, que não pode me deixar na mão. Ou você faz igual eu também troquei de carro, né? Recentemente, há 5 anos. E eu tinha um Escort 90, troquei por um 96, antes de Cristo. Mas é o que dá. Não temos que fazer as coisas para aparecer. Mas recentemente pintei o carro, tá? O mesmo, mas pintei. Mas terceiro e último princípio. A religião da hipocrisia. Você pode acompanhar comigo, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar. Olha que interessante, gostam de orar. Isso é maravilhoso. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar, mas orar em pé, nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições. Assim eu termino depois. Olha, entra no teu quarto e ora em secreto. É interessante que esse povo aqui, ele gostava de orar. A Escritura não proíbe orar, muito pelo contrário, incentiva, na verdade, obriga a orar. Também não proíbe a oração pública, muito menos em lugares públicos. O problema não é a oração. O problema é o motivo da oração. Por que às vezes você quer orar em praça pública? É porque você está clamando a Deus ali, de todo o seu coração? Ou para que as pessoas vejam que você é uma pessoa de oração? Temos que tomar cuidado com a motivação. Será que é apenas ostentar? Esse povo aqui gostava de orar. Assim como o fariseu e o publicano, lembra? Os dois foram ao templo com o fim de orar. A diferença básica foi a seguinte: o publicano ficou de longe.
diz a Escritura. E o publicano de longe curvava a cabeça, batia no peito e dizia: Senhor, se propício para comigo, pecador. O fariseu não, estava lá na frente, no lugar de destaque. Mais uma vez aqui o problema é a motivação da oração, do coração do ser humano. Só que o farisaísmo religioso não está morto hoje em dia, não. Está muito dentro das igrejas, ainda hoje. Os fariseus tinham motivação errada, eles iam para as sinagogas com o fim de serem vistos. Oravam nas praças com o fim de serem vistos. Na igreja hoje não mudou muita coisa. Tem uma canção antiga, como que era mesmo? E que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Lembra dessa canção aí ou não? Lembra, né? Os crentes mudaram um pouquinho, né? E que diminua Deus, para que eu cresça, Senhor, mais e mais. Não é mais ou menos o que as pessoas estão fazendo? Estão colocando o nome de Deus para baixo para que ela possa aparecer. Pastora, mas é difícil, nós vemos pessoas nas praças hoje em dia, apesar que vemos. Mas eu vou falar para você, sabe qual a praça que a maioria dos hipócritas e religiosos usam hoje em dia? Facebook. Que é uma praça mais vista do que aquela. Eu sinceramente eu não consigo entender por que alguém põe uma oração no Facebook. Senhor, me ajuda na minha angústia, que eu estou precisando disso, precisando daquilo. Calma aí, Deus tem Facebook agora? Fala para ele adicionar você então, hein? Se dá um joinha para você é bom. Mas põe lá no Facebook para todo mundo ver. Por que você acha que as redes sociais têm alcançado o sucesso que tem alcançado hoje em dia? É porque ali é a fama dos pobres. Como ele não consegue chegar na TV, como ele não consegue chegar num cargo muito elevado, o que ele faz? Ele vai para o Facebook, lá ele tem chance de ser famoso, claro que tem. Até no WhatsApp tem uma passagemzinha agora lá, né? Status. É isso aí que o ser humano adora. Status o tempo todo. Mas é que ele diz, com o objetivo de ser vistos. Isso é errado, o desejo de aparecer. Daí está lá, a pessoa vai ao culto, vai ao mandamento. Mas tira uma fotinha, né? No carro. Indo louvar o Senhor. Na igreja, tá com a mão para cima e fecha o olho e tira a foto dele mesmo, né? Glorificando a Deus. E tudo, põe foto, meu Deus do céu. Vai almoçar? Almoço com o parente. Vai não sei na onde? Fui em tal lugar. Não está fazendo nada em casa, tira uma foto fazendo nada e põe lá, fazendo nada. Não é assim, ser humano? Qual o objetivo de um negócio desse? Ou pior, põe lá, né? Se sentindo triste. Para todo mundo, ai, tadinho dela. E pior que põe lá, se sentindo triste, quase morto, dá um monte de joinha o povo lá, né? Isso mesmo, vai ficar triste. Mas para que colocar um negócio desse? Talvez você já ouviu a historinha da Joana. Joana estava com dor de cabeça. Joana não pôs no Facebook. Joana foi tomar dipirona. Joana ficou curada. Bênção, hein? O povo não, agora, qualquer coisa está com dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça, mas põe para o Brasil inteiro ver, para o mundo inteiro ver. É absurdo. Sem falar daquelas umas que o filho fica doente, põe no Facebook. Eu vi esses dias, a moça está com o filho doente, coloca, ai, que horrível quando o filho fica doente. É como se uma parte da gente estivesse doente. Eu fico pensando, não era mais fácil ir ao médico do que falar para todo mundo? Daí o filho está quase morto, com 39 de febre lá. Ah, mas 100 e tantas curtidas, hein? Ah, rapaz do céu, essa frase aqui foi o bicho. Não era mais fácil no médico? Resolver o problema? Versículo 6 diz, entra no teu quarto. Você pode acompanhar comigo? Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. E orarás ao teu pai que está em secreto. Aqui primeiro já começa aquela afronta ao povo que idolatra o monte. Vamos orar no monte. Não tem problema não, pode orar no monte. Não precisa tirar foto. Uma vez o irmão mandou foto dele subindo de joelho no monte. Depois ele percebeu a palhaçada que foi, irmão, só esfolou o joelho à toa. Podia ter entrado lá no teu quarto, quietinho, sossegado. Deus ia ouvir do mesmo jeito. Ou você acha que no monte Deus ouve mais porque lá está mais alto? É ignorância. Entra no teu quarto, em secreto. Como eu disse, nada contra, quer orar no monte, bênção. Só não vai idolatrar o monte, né? Achar que lá que Deus fala, que lá que Deus ouve. Você percebeu o que aqui Jesus fala? Entra no teu quarto. O Deus que ouve lá no monte é o Deus que ouve a sua oração também, quietinho ali no seu quarto. A questão não é um cômodo ou um lugar específico, mas um lugar discreto, onde você possa se concentrar, onde você de fato possa orar, onde você possa estar a sós com Deus. Era por esse motivo que Jesus ia ao monte, sabia? Não é porque ele gostava de orar no monte, não.
É porque na planície as pessoas eram o tempo todo onde que ele estava lotado de gente. Como que ele ia achar um lugar tranquilo para orar? Então ele se retirava para os montes, apenas por esse motivo. Uma vez Jesus chega na casa dele, não tinha como entrar na casa dele, tanta gente que tinha. Como que alguém vai orar em paz num lugar desse? Então o que ele fazia? Se retirava. Era apenas por esse motivo. Mas o mais importante, como eu disse, não é o lugar, mas é a sinceridade e a motivação do meu e do seu coração. Quando é que Jesus vem e diz, olha, entra no quarto, porta fechada, em secreto, ele está falando o oposto, aparecer, a fazer para que as pessoas vejam. Porque se nós fazemos para que as pessoas vejam, a recompensa nossa virá das pessoas. Agora, se nós fazemos para Deus ver, a recompensa nossa virá do Senhor. Por isso você não precisa, meu irmão. Fica, ai meu Deus do céu, deixa eu fazer aqui. O povo está lá, né? Tira uma foto aí, meu filho. E tira foto com a Bíblia e põe. E tira foto de joelho orando e põe. E tira foto com o microfone na mão. Fazer umas poses, né? E põe negócio. Ou se não, subir no monte com aquela cara de sofrimento. E põe a tradução, soldado ferido. Eu pergunto, para que um negócio desse? Não precisa. Você não precisa mostrar para as pessoas que você é cristão. Você precisa se comportar como tal. Como filho de Deus. Como filha de Deus. De caráter. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta. Você não precisa falar de você para as pessoas. As pessoas veem como você é, como filho ou filha de Deus, pela maneira que você se comporta. Apenas isso. O nosso objetivo não tem que ser aparecer, mas sim que Cristo possa aparecer em nós, como diz João 3,30. Convém que Ele cresça e eu diminua. Qualquer outra motivação é errada. Não estou dizendo que nós não podemos receber elogio dos homens. É hipocrisia. Não tem problema não. Se pessoas elogiar a gente, maravilha. O que nós não devemos é buscar o elogio dos homens. Se as pessoas elogiam, joia. Talvez você vai dizer, pastor, mas eu não ligo para elogio. Você é hipócrita também, hein? Quem que não gosta? Quer ficar amigo de uma mulher? Quer deixar uma mulher feliz? Chega e diz para ela, nossa, você emagreceu, hein? Pode ter certeza, vai chamar você até para almoçar na casa dela. Quem que não gosta de elogio? Nossa, você está bonito, você está isso, você está aquilo. Quem diz que não gosta de elogio é porque não conhece a si mesmo. Agora, o que nós devemos fazer é não buscar esse elogio. Todavia, se elogiar, qual o problema? Quando nós buscamos o elogio dos homens, estamos sendo privados da recompensa que Deus tem para mim e para você. O nosso objetivo, então, deve ser sempre para que Deus nos elogie. Esse deve ser o nosso objetivo. De chegar diante do Senhor e ouvir de Deus, servo bom e fiel. O nosso objetivo deve ser como aqueles reis, do livro de Reis, de Crônicas. É interessante que você vê a vida deles inteira. É definida em apenas uma frase. Uns fizeram o que era reto, outros fizeram o que era mal. Mas você vê uma frase assim, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo. A nossa vida deve ser resumida apenas nessa frase, de ouvirmos do Senhor, dele. Fizeste o que era reto aos olhos do Senhor. E para encerrar no versículo 7, olha o que diz, 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Pastor, o que são vãs repetições? Vãs repetições são repetições vazias. Não estou dizendo que nós não podemos repetir a oração. Eu repito todo dia. Todo dia eu estou lá, Senhor, me ajuda. Com as mesmas coisas anotadas, todo dia. Não tem problema repetir. O problema é repetir isso de forma vazia. Essas coisas não tocam o coração de Deus. Como diz a Bíblia em 1 Reis, que os profetas de Baal invocaram o nome de Baal de manhã até o meio-dia. E Deus não ouviu. O Deus deles, né? Baal não ouviu. Mas talvez o maior exemplo de vãs repetições para nós seja o catolicismo. Ora o terço lá, rapaz. Quantos Ave Maria que tem no terço? 50? Alguém lembra aí ou não? 50, Thiago? Acho que é 5 Pai Nosso e espacinho de 10 lá, né? Daí você pensa que, olha, eu preciso orar bastante, bastante. Daí vai lá, Pai Nosso, sensação de Ave Maria cheia de graça, Ave Maria cheia de graça. E falou muito.
mas apenas vãs repetições. Para Deus isso não adianta coisa nenhuma. Você pode, pastor, mas não pode orar o Pai Nosso então? Não só pode, como deve. Deve orar o Pai Nosso. Mas não como algo mecânico. A diferença é quando você pega, porque depois aqui no versículo 9 em diante, Jesus vai falar sobre o Pai Nosso. E quando orares, ore assim, ele vai ensinar. Lembrando, ele está dando um modelo de oração. Não para que nós venhamos ficar repetindo como papagaio. Mas o princípio nós devemos usar na nossa oração. E o princípio do Pai Nosso tem tudo aquilo que nós precisamos. Então não tem problema você orar, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado é separado. Senhor, que o teu nome seja separado de tudo aquilo que é imundo, de tudo aquilo que é pecado. Senhor, venha a nós o teu reino. O Senhor possa reinar na minha vida, governar na minha vida. Seja feito, ó Deus, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Fala, Senhor, a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu sei que às vezes eu quero fazer a minha vontade, mas faz a tua vontade na minha vida. Não tem problema orar assim. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, que o Senhor possa ser o meu provedor, o meu supridor. Que não venha faltar nada aqui na minha casa. É essa a intenção do Pai Nosso. Um modelo de oração, não apenas ficar repetindo algo automático. A aceitação da nossa oração não depende da quantidade de palavras. Não adianta, as orações de muitos são fervorosas, mas apenas vazias. Fala, mas algo vazio. Em contrapartida, as melhores orações e mais fervorosas que nós temos na Bíblia, na história da igreja, sabia que foram orações simples? Talvez orações de uma frase? Como, por exemplo, a pregação de Jonas. Jonas pregou, sabe quantas palavras? 6. A cidade inteira se converteu. Uma pregação de 6 palavras. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Acabou. Olha para as orações dos homens de Deus, Moisés, em Êxodo 32. O povo tinha pecado. E Deus diz assim, Senhor, perdoa. Moisés diz para Deus, Deus, perdoa eles, ou risca o meu nome do livro da vida. Foi só essa oração. E Deus vai e muda a vida de Moisés e do povo, e perdoa o povo. Salomão, Deus chega diante dele e diz, Salomão, o que tu queres? Se fosse para mim e para você, Senhor, carro novo, casa nova, dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Sabe qual foi a oração de Salomão? Senhor, dá-me sabedoria para julgar o povo. Curta, concisa, mas de coração. Lembra da oração do publicano? Ser propício para comigo, pecador. Esse saiu dali justificado. Não falou muita coisa não. Em contrapartida, lembra o fariseu que estava à frente do lado dele? Olha a oração do fariseu. Senhor, graças te dou que não sou como os demais. Dou o dízimo, faço isso, faço aquilo. Começou a se vangloriar. Encontra aquele lá atrás, sem erguer a cabeça, só batia no peito. Ser propício para comigo, Senhor, pecador. E diz a Bíblia que Deus ouviu a esse daí. Olha a oração do ladrão na cruz. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Acabou. E a salvação dele veio por conta dessa oração. Simples, curta, mas de coração, com coração fervoroso. Estevão foi da mesma forma. Sendo apedrejado, olha o que ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Morreu, acabou o homem. Você percebeu que não precisa de vãs repetições, mas precisa você falar de fato o desejo do seu coração com toda a sua alma. Falando, Senhor, me ajuda. Porque convenhamos, Deus sabe do que nós precisamos, que nós lemos aqui no verso 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Talvez você pense que Deus é um desinformado, né? Pastor, Deus acompanha o status do meu WhatsApp, ele tem que saber o que eu preciso. Deus não é desinformado. Deus sabe de todas as coisas. Pastor, mas se Deus sabe de tudo, então não precisa orar. É claro que precisa. Os pais terrenos, se você é pai, assim como eu, nós sabemos as necessidades dos nossos filhos. E nós não precisamos nem ser pai superdotado, não. Apenas um pai normal. O pai normal, ele quer o melhor para o seu filho. E é por isso que os filhos recorrem aos pais, porque eles sabem. O meu pai, ele pode ser bravo, pode ser meio assim, mas meu pai quer o melhor para mim. O meu pai sabe que eu preciso, por isso eu vou até ele. Se nós, que diz a Escritura, somos pais maus, somos assim em relação aos nossos filhos quando eles vêm a nós, quanto mais o nosso Deus. É por isso que precisamos ir a Ele. Precisamos recorrer ao nosso Pai, que é infinitamente melhor do que todos nós juntos. Ele sabe sim de todas as nossas necessidades. Só que nós, como filhos que amamos o Pai, devemos sempre recorrer a Ele, com a certeza de que se orarmos segundo a sua vontade, o Senhor vai nos ouvir. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé então por um instante, por favor?